Aleluia. Glória a Deus. Hoje é uma noite especial. Amém, meus irmãos? Pastor Radamés elevou o nível hoje na abertura do culto. Quero dizer para vocês que quinta-feira eu estarei lá também, abrindo o culto para ele pregar. Amém? O Senhor me use para preparar o caminho como ele preparou para mim hoje. Aleluia. Vamos invadir o Bueno. Amém, radicais livres? Glória a Deus. Hoje quero compartilhar uma palavra poderosa com os irmãos. Estava pela manhã com o pastor Radamés lá no Bueno. E o pastor Aloysio chegou e falou algumas coisas para ele que me deu mais temor. Ele falou: Radamés, não grava essa palavra de hoje, porque essa palavra são para os filhos, ela é para os filhos. Essa palavra não vai ser vendida, você não vai achar ela aí fora, ela é somente para os filhos. Amém, meus irmãos? As coisas que eu vou dizer aqui hoje para você são de extrema importância, mas em primeiro lugar você precisa entender que não é para qualquer um, é para aqueles que são filhos. Amém? Por isso eu queria que você abaixasse sua cabeça, fechasse os seus olhos nessa hora, fizesse um compromisso com o Senhor, de sair daqui completamente transformado. Fala com Ele: Senhor, eu não quero mexer no meu celular nessa noite, eu quero ser edificado. Toca a minha vida, Senhor, nessa noite. Peça a Ele, meu irmão, deixa Ele colocar uma santa expectativa no seu coração. Espírito Santo de Deus, vem sobre esse lugar. Nós clamamos pela sua presença, que não seja um homem a pregar, mas seja o Senhor a falar. Libera, Senhor, palavras do trono nessa noite. Oh, Espírito Santo de Deus, que a sua presença, ó Deus, possa tomar esse lugar. Vem com o seu poder, com as suas maravilhas. Eu declaro que os céus estão abertos sobre nós. Hoje é uma noite de curas, de milagres, de libertação. Grandes coisas o Senhor fará nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Abre para mim em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 13. A Bíblia, ela nos mostra algo poderoso nesse versículo. Ela fala: tendo porém o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Você pode repetir esse final comigo? Fala assim: nós cremos, por isso também falamos. Aleluia. Existe um poder, meu irmão, quando você fala a verdade da palavra de Deus. Quando você libera e concorda com aquilo que a Bíblia diz, há poder, há poder. Sabe que a Bíblia fala que onde 2 ou mais estiverem reunidos, ali a concordância dos céus. Amém, meus irmãos? Mas sabe que mesmo que não tiver aí 2 com você, mas você estiver declarando a palavra de Deus, concordando com aquilo que a palavra diz, há poder sendo liberado para os filhos, para os filhos. Aqueles que ainda não conheceram o Senhor não têm esse privilégio, mas os filhos, quando falam a palavra, quando declaram a palavra, há um poder sendo liberado. Você precisa entender hoje que as palavras são sementes, e todas as vezes que você libera essas sementes, isso vai frutificar, isso vai produzir frutos. Amém, meus irmãos? Por isso hoje, eu quero chamar a sua atenção para o que você tem plantado. Quais são as suas sementes que você tem lançado por aí? Talvez você tenha passado por momentos de dificuldade, por algum momento de enfermidade. Talvez você está aqui no nosso meio há anos, mas não conseguiu ainda se livrar de algum vício. Talvez você tenha passado por problemas no seu casamento. Mas no meio das circunstâncias, das tribulações, qual o tipo de semente você tem liberado? Quais são as coisas que têm saído da sua boca? Na sua célula, talvez tem tempos que você não vê o romper do Senhor ali, mas o que você tem profetizado na vida dos seus discípulos, na vida da sua família? Eu me lembro de uma vez, uma circunstância, que eu e a minha irmã éramos os únicos convertidos na minha casa. Minha família ainda não conhecia o Senhor. Eu lembro que eu fiz um compromisso com ela. Falei para ela: todos os dias nós vamos declarar uma palavra. Nós escrevemos um versículo que está lá no livro de Josué, que dizia: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E todos os dias, ao levantar, antes de pentear o cabelo, nós declarávamos aquela palavra:
Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Às vezes sozinho, às vezes com a minha irmã, não interessa, era a palavra de Deus, estava em concordância com a Bíblia, então há poder sendo liberado, amém, meus irmãos? Hoje meu pai está aqui me visitando, e eu louvo a Deus pelo que Deus tem feito na minha família. Hoje eu posso te dizer, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Talvez você chegou aqui nesse culto hoje e ainda tem alguém que você tem clamado, que você tem desejado. Sabe, meu irmão, algo espiritual vai acontecer aqui hoje. Enquanto você está aqui, você começa a declarar a palavra, o Espírito Santo vai visitar a sua casa. Talvez tenha alguém enfermo lá na sua casa, talvez tenha algo te tirando a paz, te deixando angustiado. Eu quero te dizer que o Espírito Santo hoje vai te trazer paz, porque você vai falar aquilo que a Bíblia diz. Sabe, irmãos, que em Romanos 10, 9, a Bíblia fala que o maior de todos os milagres, projeta para mim por favor, Romanos 10, 9. Qual era a coisa mais difícil que Deus poderia fazer na sua vida, meu irmão? Prosperar você? Te dar riquezas? Te dar saúde? Curar um câncer? Um câncer é algo grave. Será que isso é maior do que te dar salvação? Mas a Bíblia diz que, sem sombra de dúvidas, nós concordamos, talvez a maior dificuldade seria nos salvar. Nós estávamos condenados, mas o Senhor Jesus morreu na cruz por nós e através do sangue dele, Ele nos salvou. Posso ouvir um amém por isso, amém, irmãos? A Bíblia diz que se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Mesa de som, me ajuda aí, versículo 10. Se o maior de todos os milagres aconteceu através do falar, do confessar com a sua boca, significa que todas as outras coisas também vão vir pelo falar, amém, meus irmãos? Se você crê no seu coração e falar, há um poder sendo liberado. Se foi assim para você ser salvo, vai ser assim com todas as outras coisas. Mas no momento da angústia, no momento da tribulação, o que você fala? O que você tem plantado? Eu não dou conta de vencer esse vício não, já há tantos anos eu tenho sofrido com isso. Não, essa doença, essa enfermidade, eu não vou ser curado por ela, vai permanecer na minha vida até os últimos dias. Será que é isso que você tem plantado? Meu irmão, declare, ouse dizer o que a Bíblia diz. A Bíblia diz em Isaías 53 que Ele levou sobre si todas as dores, enfermidades, todo o sofrimento, toda a angústia, tudo foi levado na cruz. Por isso, uma vez que você declara isso, você toma posse, meu irmão. Fala a palavra de Deus. Está doendo, mas eu sou curado. Parece loucura, não parece? Mas é assim. Primeiro você vai falar, depois vai acontecer. A Bíblia, o Senhor, Ele só age onde há esse ambiente de fé sendo liberado. Todos os acontecimentos e os grandes acontecimentos da Bíblia foi por esse caminho. Primeiro houve o falar de Deus, houve a profecia sendo liberada, depois aconteceu. Talvez um dos homens mais admiráveis no Velho Testamento, para mim sem dúvida, sem sombra de dúvidas, foi Davi. Davi entendeu a graça no Velho Testamento, isso é poderoso demais. Davi entendeu quem era o Senhor, e um dos eventos mais estrondosos da sua vida, que te deu tanta fama, tanto naqueles dias como nos dias de hoje, foi, sem sombra de dúvidas, Davi derrubando o gigante, Golias. Lá em 1 Samuel 17, versículo 45, a Bíblia conta e narra esse fato. Davi, ele estava ali, prestes a enfrentar o maior gigante que havia aparecido na sua vida. Maior de todos os problemas, talvez. E é interessante que Davi, meu irmão, ele foi subestimado por todos ao seu redor. Aqueles que estavam dentro da sua casa, que deveriam te dar mais força, infelizmente foram aqueles que mais desmotivaram a Davi. O próprio pai de Davi tratava ele como o menor dos irmãos, até o ponto de esquecer dele. Os seus irmãos então nem se falam.
foram para a guerra e nem se lembraram de Davi. Saul, o rei, talvez o seu líder, que devia ser o seu exemplo, também subestimou a Davi. Quando Davi estava prestes a entrar na guerra ali com Golias, Saul falou o quê? Será que você vai conseguir? Você não quer minha armadura? Toma minha armadura. Mas Davi rejeitou até a armadura de Saul. Agora, uma coisa que eu quero te dizer, meu irmão. Davi chegou naquela guerra dizendo, olha só, Davi porém disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo, eu porém vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos e o Deus dos exércitos. Não dá para me ler toda a história com você, mas ele chegou ali, meu irmão, talvez como um adolescente, novo, de pequena estatura, mas as palavras que saíam da sua boca eram o seguinte: gigante, hoje ainda eu vou te matar e vou te despedaçar, e os seus pedaços eu vou jogar para as aves e para as feras, eles vão te comer, você vai cair. Mas espera aí, a Bíblia conta quem era esse gigante. A Bíblia fala que ele era o dobro da altura de Davi, que ele era alguém experiente em guerra, tinha uma experiência com militância. Davi não, nunca tinha participado, era um pastor de ovelhas, mas ele tinha convicção de que aquele gigante seria derrotado. Amém, meus irmãos? Quando você tem convicção com a palavra de Deus, meu irmão, há um poder que é liberado. Não importa qual seja a sua crise, não importa quanto tempo você tem esperado pelo milagre, se esse milagre é da vontade de Deus, meu irmão, uma vez que você toma posse da palavra, isso vai acontecer. Amém, meus irmãos? Se prepare para ser surpreendido nesses dias. O Senhor liberou essa palavra para a minha rede essa semana, e eu quero liberar hoje sobre a sua vida. Se prepare para ser surpreendido. Sabe, fica na expectativa. Hoje o Senhor vai fazer algo sobrenatural, hoje vai vir algo grande. Declare a vitória, não declare a derrota, meu irmão. Você precisa começar a falar. O Senhor faz através do falar. Antes de Davi experimentar do grande milagre, ele experimentou de se mover do Senhor. Em Joel capítulo 3, versículo 10, a Bíblia diz: forjai espadas das vossas relhas de arado e lanças das vossas podadeiras. Mas olha essa parte: diga o fraco, eu sou forte. Olha o tanto que isso aqui é poderoso, meu irmão. Presta atenção. Algumas coisas aí fora, cursos, algumas pessoas entendem que o fraco, ele precisa ser mimado, ele precisa ser acompanhado. Não, dê uma cesta básica ao pobre, ao fraco. Ele não pode fazer nada. Mas sabe, eu louvo a Deus por aqueles que entendem que em Deus eles são alguma coisa. Eu tenho um funcionário aqui na secretaria, acompanha a secretaria, eu fico impressionado com a atitude dele. Ele é cadeirante, não tem as duas pernas. Mas pensa num homem de Deus que entendeu quem ele é no Senhor. Ele entendeu, não tem dificuldade para ele. Quando aparecem os problemas, ele já me vem com a solução. Pastor, aconteceu esse problema, eu quero te dizer que eu já vou resolver assim, assim, assim. Posso? Pode, vai lá, resolve, meu filho. Ao invés de ficar pensando, eu sou cadeirante, eu não posso fazer nada. Se Davi tivesse essa atitude de pensar, eu sou adolescente, eu sou novinho demais, eu não tenho armadura, olha o tamanho do gigante, nós nem saberíamos quem era Davi, eu nem estaria falando dele para você hoje, meu irmão. Se Davi só pensasse positivamente, vamos supor que vamos melhorar a situação. Não, eu creio, um dia o Senhor vai me fazer derrotar Golias. Não teria funcionado. Talvez eu vou fazer academia, eu vou ficar mais velho, eu vou treinar no melhor exército e um dia talvez eu derrote aquele gigante. Sabe, Davi não teria experimentado o milagre, mas ele entendia quem ele era no Senhor. Você entende quem você é no Senhor, meu irmão? Você entende de verdade? Um dia um pastor, amigo meu, ele me falou que eu entenderia um pouco do amor de Deus no dia em que eu tivesse um filho. Que eu entenderia um pouco mais. E eu louvo a Deus porque eu entendo hoje um pouco mais. Mas o amor de Deus, ele é tão grande, que mesmo eu viver todos os dias intensamente nesse amor, eu nunca vou entender ele completamente. Amém, meus irmãos? Ele é poderoso, ele é grande demais. E às vezes meu filho acorda de madrugada. Ele acorda chorando, e ele grita, papai.
E quando eu vejo, eu já estou no quarto dele, com ele nos braços. E eu fico me perguntando, como que eu parei aqui, meu Deus? Como que eu estou aqui? Porque o grito dele é imediato. Eu já vou desesperado ao socorro dele. Se eu que sou pecador tenho essa atitude com meu filho, imagina o Senhor com você, meu irmão. Quando você grita, Ele vai desesperadamente ao seu encontro. Por isso, meu irmão, fale, declare a palavra de Deus. Não fique aí menosprezando. Diga ao fraco, eu sou forte, eu consigo. O Senhor vai me usar. É para liderar uma célula, o Senhor vai fazer. Eu não sei como. Talvez você é gago, talvez você não consegue nem falar, mas não diga isso, não repita essas palavras, só fala, eu não sei como que vai ser, eu não sei como que Deus vai fazer, mas eu vou liderar essa célula, eu já tenho a vitória no meu Deus, a palavra de Deus diz que eu sou vitorioso. Então, meus irmãos, declare a vitória, não quando eu vencer os vícios, quando eu vencer a tribulação, fale antes de acontecer. Aleluia, meus irmãos. A Bíblia fala que quando Davi estava ali diante daquele gigante, ele declarou, e assim o Senhor o fez. Você tinha duas atitudes, você tem duas atitudes diante do problema. Ou você fica chorando, pensando nos problemas, ou então você declara a vitória. Amém, meus irmãos? Declara a vitória. Não importa quão dificultoso seja. As pessoas vão te julgar pela sua aparência, pelo seu tamanho, pela sua experiência, pela sua origem. De onde que você veio? Quem é você para falar essas coisas? Meu irmão, declare a palavra. Não escute as vozes inimigas. Amém, meus irmãos? Declare a palavra, declare a palavra. Se a palavra está dizendo, então vai acontecer. Amém? Em Lucas capítulo 1, versículo 13, a Bíblia conta a história de um homem chamado Zacarias. É muito interessante, não vai dar tempo da gente ler tudo, mas deixa eu te falar, Zacarias, ele precisava de um milagre da parte de Deus. Zacarias queria um filho. Ele e a sua esposa não podiam ter filhos, e ele começa a pedir um milagre, Senhor me dá um filho, Senhor me dá um filho, Senhor me dá um filho. Mas o grande problema de Zacarias é que ao mesmo tempo em que ele pedia o milagre, ele também reclamava, murmurava. Ele falava, Senhor me dá um filho, mas como será ter um filho? Como que eu vou ter um filho se eu já estou velho? Se eu já não consigo mais nem fazer relação sexual com a minha esposa, ela é adiantada na idade. É engraçado que ele guardou até a vida da esposa. Ele fala, eu sou velho, mas a minha esposa é adiantada na idade. Acho que essa mulher era brava. Zacarias, ao mesmo tempo que ele pedia, ele reclamava, murmurava, mas o anjo do Senhor apareceu para ele. Amém, irmãos? Eu louvo a Deus porque é muita graça. Uma vez que você é escolhido, Deus não vai deixar de fazer um milagre na sua vida, sabia disso? Ainda que você não creia, ainda que você murmure, mas Ele vai precisar fazer algo antes, assim como fez na vida desse homem. O Senhor mandou um anjo, esse anjo apareceu para Zacarias e o anjo falou o quê? Eu vou te dar um filho, o Senhor vai te dar um filho, o milagre chegou sobre a sua vida. Mas antes, você vai ter que ficar mudo. Você vai perder a sua voz até que esse menino nasça. Por que o Senhor calou Zacarias? Existe um princípio aqui, meu irmão. Se você libera palavras de morte, não tem como o Senhor operar. O milagre já está à sua disposição. Uma coisa que o Senhor me falou sobre essa palavra é que no céu, meu irmão, tem muitos milagres preparados para a sua vida. Posso ouvir um amém? Tem muita coisa preparada para você, sabia disso? Tem muita coisa ali à sua espera, só que você precisa tomar posse. Eu acho que um dos grandes arrependimentos de muitos homens de Deus, naquele dia, vai ser chegar lá e ver um depósito de maravilhas preparado para ele, que ele não tomou posse, que ele ficou murmurando. Foi preciso o anjo calar
emudecer Zacarias, para que o milagre acontecesse. Se o Senhor não tira a voz dele, ele ia murmurar, ele ia falar, até ele perder a bênção, até ele perder o favor de Deus. Talvez você tenha passado por mudanças. Esses são dias de mudanças na videira do Garavela. Dias em que pastores estão sendo enviados, discípulos novos têm chegado, têm andado com novos pastores, alguns estão sendo enviados. E sabe que diante dessas mudanças, declare o favor de Deus. Declare, vai ser melhor do que foi antes. Eu tenho declarado isso sobre a vida do pastor Fabrício. Tenho orado por ele e tenho declarado, ele vai desfrutar de algo nos Estados Unidos que ele não viveu aqui em Goiânia. Sabe, não fique profetizando coisas ruins, declare coisas grandes e ouse, meu irmão, sabe, exagerar, porque o nosso Deus é um Deus grande. Exagere na bondade de Deus, exagere, faça esse exercício. Talvez você está aí agora e o Espírito Santo já está mexendo com você. Você já está pensando, será que esse negócio vai dar certo? Eu quero te falar, faça o teste. Faça o teste. Vai para sua casa hoje e faça o teste. Começa a profetizar coisas boas naquilo que você amaldiçoava. Meus pais não vão converter. Meu pai está preso aos vícios, ao alcoolismo, isso e aquilo. Começa a declarar palavras de bênção. Meu pai vai converter, meu pai vai ser homem de Deus. Meu filho vai largar as drogas. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A minha célula vai se multiplicar. Essa doença não vai mais fazer parte da minha vida. Não faz parte. Eu tomo posse da cura, do milagre. Faça o teste, meu irmão. Faça o teste. Hoje é uma noite de milagres. Você não pode sair daqui da mesma maneira que você entrou. Amém, irmãos? Creia nisso. Creia. Mesmo que algo tente arrancar sua fé, permaneça crendo no favor do Senhor. A Bíblia diz em Hebreus 10, 23, guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Quem te prometeu? Foi o Senhor, meu irmão. Por isso, se Ele te prometeu, meu irmão, então creia. Hebreus 10, 23, tá bom? Guarda essa promessa. Ainda que você não está vendo nada acontecendo, ainda que você não está vendo um milagre, se a Bíblia está falando, então toma posse. Amém, irmãos? Toma posse. Eu lembro de um dia em que a minha esposa, a gente estava na corte, aprofundando o nosso relacionamento para um certo noivado, e ela preocupada, ela me procurou para falar algo. Ela veio me mostrar os exames, que ela tinha um problema no útero. O útero era deficiente lá, eu nem lembro o nome do negócio, que era do inferno mesmo, amém? E ela falou, eu não posso ter filhos. Você tem o sonho de ter um filho, então você tem que saber que para casar comigo você não vai ter filhos. Eu perguntei para ela, quem disse isso? Ela falou, os médicos, os tratamentos, os exames, está tudo aqui. Mas na mesma hora eu falei para ela, está na Bíblia? Foi o Senhor quem falou? Se não foi o Senhor, nunca mais eu quero ouvir isso sair da sua boca. Nunca mais. E assim foi. Nós nos casamos, passamos algum tempo casados, viajando, mas chegou o momento. 2 anos de casado eu falei, chegou a hora, nós vamos ter um filho. E eu senti que ela ficou abalada. Eu nem deixei ela falar, que é melhor ficar muda do que falar besteira. Amém, meus irmãos? Se você está tentado a falar alguma coisa errada, que está contra a palavra de Deus, é melhor você ficar calado, amém? Fica calado, mas não fala besteira. Na hora eu virei as costas e falei para ela, eu vou trabalhar. Fui nada, eu fui comprar a roupa do meu filho, amém? Eu queria que fosse homem, então eu comprei a roupa logo de um homem. Vai ser jogador do Vila Nova, amém? Tô brincando, volta aqui para falar. Mas presta atenção. Depois eu voltei e falei para ela, está aqui a roupa do nosso filho. Ela chorou, ela não acreditava. No dia em que veio o exame que ela estava grávida, ela não acreditava. Não pode, até os médicos falaram, eu nunca vi uma grávida com útero polimicrocílio, um negócio lá, engravidar. Mas você engravidou. Declare a palavra de Deus, amém, meus irmãos?
Nunca fale que você é estéril. Eu quero liberar essa palavra para as mulheres que querem ficar grávidas. Não fala de esterilidade na sua casa. Fala de fertilidade. O Senhor já te deu esse filho. Já começa a planejar, compra a roupa dele. Começa a planejar o quarto. Começa a sonhar, meu irmão. Deus já te deu um milagre. Amém? Creia nisso. Creia nisso. Mas enquanto você ficar murmurando, meu irmão, e juntando outras pessoas para falar da miséria, do fracasso, olha o quanto eu sou fraco, olha isso, eu não consigo estar aqui, eu não consigo, não, para de falar isso, meu irmão. Acredite, tenha fé, o Senhor te escolheu. Amém, irmãos? Mas a Bíblia também fala a história de uma outra mulher. Ainda nesse capítulo, vai lá para o versículo 28. A Bíblia conta a história de Maria. Da mesma forma, o anjo apareceu para Maria. O anjo havia aparecido para Zacarias e falado para ele do milagre. Zacarias não acreditou. Zacarias murmurou, duvidou. Mas ele vem e fala a mesma coisa para Maria. Não, em Lucas. Vai lá para mim, Lucas, capítulo 1, versículo 13, versículo 28. E o anjo vem e fala: Maria, eu vou te dar um filho, escolhido. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecido, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar. Presta atenção, Maria ficou na dúvida. Sabe, você não é culpado por ficar na dúvida. Eu sei que ela vai bater na sua cabeça. Mas se for para você liberar palavras de maldição, meu irmão, fica calado. Maria ficou a pensar no primeiro momento. Aquilo ali era muito grande, era impossível aos olhos dos homens. Como que eu vou ficar grávida sem dormir com nenhum homem? Como que é isso, Senhor? Que loucura! Mas ela ficou a pensar. E lá no versículo 37, vai mais à frente por favor, disse: porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Conforme a palavra de Deus. Se a palavra de Deus está dizendo, então vai acontecer, vai se cumprir, eu creio. Sabe, meu irmão, eu sei que é loucura às vezes. Tem coisas que a palavra de Deus diz que não bate muito com a sua mente, com o seu raciocínio, com a lógica desse mundo. Mas o nosso Deus, Ele é um Deus de causas impossíveis, amém? O homem vai ficar boquiaberto, vai ficar embasbacado, não vai entender o que está acontecendo. Como que é isso? Como que essa doença sumiu? Não tem explicação para eles, mas para você tem. Simplesmente eu declarei a palavra de Deus, aleluia. Glória a Deus, meu irmão. Declare a palavra. Toda vez que você declara a vitória, você está aproximando do milagre. Toda vez que você diz, eu sou abençoado, você está movendo em direção do favor de Deus. Não tem como você ficar falando de doença e ser curado. Não tem como você ficar falando dos vícios e ser liberto. Ficar alimentando essas coisas, eu não vou conseguir mesmo, eu não vou conseguir mesmo. De fato, você não vai conseguir, meu irmão. Mas declare hoje em fé, amém? Estava consolidando um irmão, tinha um tempo que eu não consolidava, e estava fazendo um mover com a minha rede, falando de consolidação, decidi consolidar um irmão. Foi para o encontro, usuário de drogas, uma dificuldade grande, tremenda, mas eu consolidei. E sabe que durante toda a lição, ele ainda continuou sendo usuário. Mas eu falei para ele, nunca mais repita isso. Você não vai falar mais. E nós vamos insistir nessa verdade, até que ela aconteça. Nós vamos permanecer nessa verdade. Sabe que toda semana ele me procura. E ele ainda fala, pastor, diminuiu, mas eu ainda sou um usuário. Então, declara, meu irmão. Não fala que você é um usuário, fala que você é liberto. E sabe, eu não tenho dúvidas, a sede dele é tanta que ele já é liberto, amém, meus irmãos? Mas ele precisa declarar. Eu sei que os vícios, eles nos incomodam. Você não queria ser um viciado, mas muito mais do que a sua vontade é a do Senhor em te libertar. Sabia disso?
Ele deseja te libertar, Ele quer te ver livre, mas declare a liberdade. Cristo te libertou, amém, irmãos? Por isso toma posse disso. As palavras são sementes. Em Provérbios 18, versículo 20, a Bíblia fala: do fruto da boca o coração se farta, do que produzem os lábios se satisfaz. Presta atenção, o fruto da sua boca, meu irmão, é que vai sair aquilo que vai acontecer. Se você fala, então acontecerá. Você é aquilo que você fala. Se você fala que é mais que vencedor, meu irmão, assim vai ser sob qualquer circunstância. Você tem que plantar sementes boas, amém? Plante sementes boas. Não diga, eu vou ser curado um dia, mas diga, Senhor, obrigado, porque eu já sou curado, amém? Quando você declara que um dia será abençoado, você está semeando semente errada. O fruto dessas palavras é a insuficiência para hoje. Presta atenção, eu vou ser abençoado, significa que hoje está faltando alguma coisa na sua vida. Mas se a obra da cruz fala que foi tudo consumado, então você está indo contra a palavra de Deus. Se a obra da cruz diz que hoje é o suficiente, que eu já tenho tudo que eu preciso, então, meu irmão, eu não vou ser abençoado, eu sou abençoado, amém? Fala para o irmão que está do seu lado: meu irmão, eu sou abençoado, eu vou comer do melhor dessa terra. Mas presta atenção, volta aqui comigo. A Bíblia diz em Salmos 35, 27, cantem de júbilo e se alegrem os que têm prazer na minha retidão, e digam sempre. Olha o que Davi está falando aqui, meu irmão, digam sempre. Não é só no dia lá de Natal, que é o dia onde você está mais inspirado. Não é só na virada do ano. Não é só quando as coisas estão boas. A Bíblia está falando, digam sempre. Glorificado seja o Senhor, que se compraz na prosperidade do seu servo. Olha só. Outras palavras para você. Essa palavra compraz, ela está dizendo que Deus tem prazer na prosperidade do teu servo. Algumas pessoas entendem essa palavra errado, prosperidade. Acham que só está ligado a dinheiro. Mas deixa eu te dizer algo, dinheiro não é a alegria desse mundo. A vontade de Deus é que você tenha fartura em todas as áreas. Do que adianta você ter muito dinheiro, mas ter um casamento destruído? O que o Senhor tem para você, a alegria do Senhor, é quando você tem dinheiro, é quando você tem um casamento abençoado, é quando todo mundo lá na sua casa é curado, é quando todo mundo lá é servo do Senhor, amém, meus irmãos? Isso é poderoso. Espera aí, se você entender isso aqui hoje, eu já vou sair daqui muito feliz, amém, irmãos? A palavra foi poderosa, só de você entender isso. O Senhor tem prazer quando você é abençoado. Uau! Você consegue entender, imaginar isso? Deus, Ele festejando por causa da sua bênção, por causa do seu milagre. Deus tem prazer no que você é. Algum tempo atrás eu estava passando uns dias de luta. Te confesso, às vezes não é fácil servir, estar envolvido no ministério. Algumas pessoas às vezes se levantam, nos deixam, e sabe que falando isso para o Senhor, Senhor, eu não estou feliz nessa área, eu não estou feliz com tal irmão, isso aqui não está me produzindo prazer. E o Senhor me falou algo. Ele disse para mim: Leandro, abre lá em Neemias 8:10. A Bíblia diz: a alegria do Senhor é a nossa força. Presta atenção. No versículo anterior, eu estou te falando que a alegria do Senhor é o quê? Que nós sejamos prósperos. Amém? Mas em Neemias, a Bíblia está falando que a alegria do Senhor é a nossa força. Então, onde que você vai achar alegria? No Senhor. Amém? Onde que você vai achar força? No Senhor. E a alegria dele é a sua prosperidade. É um negócio linka o outro, meu irmão. E no final, você é abençoado. Aleluia! Tenha entendimento disso. Sofonias 3:17. Abre para nós, meu irmão. Tentar achar aí esse livro. Não é um livro muito usado. Sofonias. A Bíblia diz: o Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para salvar-te. Ele se deleitará em ti com alegria, renovar-te-á no seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo.
Júbilo fala de uma alegria ao ponto de pular de alegria. Aleluia. Olha só. O Senhor se alegra tanto com você, meu irmão, ao ponto de pular de alegria. Uau. Davi diz que precisamos dizer continuamente que o Senhor tem prazer em nos prosperar. Deus sente prazer em nos prosperar. Todo dia você tem que dizer isso. Se você não diz, não vai acontecer. Salmos 91, a Bíblia ela fala uma série de bênçãos para nós. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio, meu baluarte, Deus meu em quem confio. Mas vá lá para o versículo 9. Presta atenção aqui, olha o que a Bíblia diz no versículo 9. Pois disseste, quem disseste aqui? Davi. Porque disseste é que isso aconteceu. A Bíblia está falando, porque Davi disse, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. A Bíblia está colocando aqui um requisito, meu irmão. Você precisa falar. Para você estar escondido no Senhor, desfrutar de tudo que Ele tem para você, você precisa falar. Se você não fala, não vai acontecer. Eu ouso te dizer que isso hoje, há poder no falar. A única coisa que você precisa fazer hoje é falar. Falar as grandezas do Senhor. Infelizmente tem muita gente querendo fazer. Tem muitos irmãos que acham que é no fazer que está o poder. Mas você não glorifica o Senhor no seu fazer. Sabia disso? Você glorifica o Senhor quando você fala. Quando você abre a sua boca. Quando você enche a sua casa de versículos, de promessas da palavra de Deus. Você tem passado por momentos difíceis na sua casa? Às vezes alguns discípulos me procuram dizendo que tem sofrido perseguição em casa, tem sofrido ali alguns ataques. Enche a sua casa de versículos, meu irmão. Chega ali falando o que as promessas do Senhor para aquela casa. Ao invés de declarar maldição sobre os seus pais, sobre os seus familiares, declare a palavra de Deus. Amém? A Bíblia diz que Davi fez do Senhor o refúgio dele. Mas antes dele fazer do Senhor o refúgio, a morada, ele falou. Ele abriu a sua boca. Amém, irmãos? Isso significa que você tem que dizer. Você não pode falar de derrota e ter vitória. Não tem como. É incoerente. Você não pode falar de necessidade e ter abundância. Não, nunca vai acontecer. Você não pode falar de doença e ter saúde. O milagre está na sua boca. Amém, irmãos? Repita isso comigo. O milagre está na minha boca. Em Gênesis capítulo 1, a Bíblia fala como o Senhor criou os céus e a terra. Um dia um discípulo me fez essa pergunta, está até aqui me ouvindo hoje. Ele me perguntou algo e hoje o Senhor nos deu revelação. A Bíblia fala lá no versículo 3, disse Deus, haja luz e houve luz. Amém? Haja luz, houve luz, simples assim. Mas a pergunta do meu discípulo, ele falou, pastor, como que houve luz sem antes ter sol? A Bíblia fala que Deus só fez o sol depois. E eu falei para ele que, sinceramente, eu não sei te responder isso. Amém, irmãos? Talvez seja a luz do Senhor, não sei o que é, mas eu não tenho essa explicação para te dar. Só que eu quero te dizer hoje isso com clareza a respeito da nossa palavra. O Senhor disse, haja luz, e assim aconteceu. Mas lá no versículo 16, pode ir lá na frente para mim, a Bíblia fala, fez Deus os dois grandes luzeiros. No quarto dia somente, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. E fez também as estrelas. Versículo 19. Houve tarde e manhã o quarto dia. O Senhor disse, haja luz, mas só veio criar o sol e a lua no quarto dia. Meu irmão, eu quero te dizer, quando você declara a palavra, assim vai ser, amém? Saiu da boca do Senhor, haja luz, então nós não temos explicação, não tem uma lógica, mas a luz vai acontecer, você pode ter certeza disso. Eu não sei como que o Senhor fez, eu não sei, não teve sol, não teve lua, não tem explicação, não teve, mas o Senhor fez. Os médicos vão te falar, não tem como isso acontecer,
As pessoas da sua família vão falar: como que pode aquele menino lá de Aparecida de Goiânia prosperar tanto? Lá do Garavelo, lá do interior de Goiás, ser tanta influência assim, influenciar tantas pessoas, ter uma célula com tanta gente. Eu não sei como isso vai acontecer, meu irmão, mas se está em concordância com a palavra de Deus, toma posse! Toma posse disso hoje. O Senhor tem o melhor para você. Desfruta do milagre, desfruta do mover sobrenatural de Deus sobre a sua vida. Não sei como, não sabemos como, não precisa ter explicação, somente creia. O Senhor vai fazer. Deus vai falar coisas para o seu coração que não fará sentido, que as pessoas vão zombar. Você acha que não zombaram de Davi? Quando Davi entrou ali para lutar contra Golias, deixa eu te contar, tinham 2 exércitos observando. Os israelitas de um lado, os amalequitas do outro, o exército inimigo do outro, os filisteus, né? E olha, aquele tanto de homens treinados, muitos anos no quartel, muitos anos matando. Quantos ali já não mataram tantas pessoas? E aí vem aquele menino, 2 vezes menor do que o gigante, e vem dizendo que vai cortar a cabeça dele. Você está de brincadeira. O próprio Golias falou: sou eu um cão para você vir com paus para o meu lado? Um pedaço de pau com pedra? O que você pensa que é, rapaz? Mas Davi falou: hoje ainda você vai cair. Hoje ainda eu vou derrotar esse gigante. Qual que é o seu gigante hoje, meu irmão? Qual é o gigante que tem tirado a sua paz? Fala para ele agora, fecha os seus olhos por um momento e fala: gigante, você vai cair. Fala o nome dele, doença, enfermidade, você vai cair. Hoje ainda, corta a sua cabeça. Você não tem poder, miséria, falta de dinheiro, isso não é desculpa para o meu Deus. Hoje ainda você vai cair. Declara essa palavra, meu irmão. Senhor, eu sinto o Espírito Santo agindo no nosso meio. Aleluia, pode abrir os seus olhos. Isso é Deus lhe dando luz sem sol, amém? Mesmo que não haja sol, mesmo que não haja lua, o Senhor vem com a sua luz. Sabe que quando os israelitas estavam indo para Canaã, eles estavam no deserto, sem água para beber, e eles depararam com aquela situação. Moisés, ouvindo o povo reclamar, murmurar, falar que não tinha água, falar do Egito, falando aquele monte de asneiras. Moisés foi para o Senhor e pediu uma solução, e o Senhor falou para Moisés: Moisés, vai até essa rocha e bata nessa rocha. Moisés pegou o seu cajado então e bateu na rocha. Não sei se os irmãos sabem, mas a rocha na Bíblia simboliza Cristo, amém? Uma vez que Moisés bateu na rocha, dela fluiu rios de água viva, aleluia, meus irmãos. Dali fluiu uma água e pôde matar a sede daquele povo. Isso foi poderoso, mas infelizmente aquele povo peregrinou pelo deserto durante anos, deu voltas e voltas e voltas, tiveram filhos, passou-se uma geração inteira, e aquele povo peregrinando no deserto. E por incrível que pareça, eles voltaram ao mesmo lugar, a mesma rocha, caíram na mesma situação, e o povo de novo começou a murmurar: nós temos sede, Moisés nos ajuda. Moisés então vai para o Senhor e fala: Senhor, o povo tem sede. Mas Deus agora dá uma ordem diferente para Moisés. Presta atenção aqui, meu irmão. Moisés, então ele escuta a voz de Deus. O Senhor fala para ele: Moisés, agora você vai falar à rocha. Abra sua boca somente e diga à rocha, e assim se fará. Presta atenção. No primeiro momento lá atrás, Deus tinha dito para Moisés bater na rocha, e o milagre aconteceu. Mas agora, 39 anos depois, quase 40 anos depois, a mesma situação, mas o Senhor fala para Moisés: fale a rocha. E Moisés desobedeceu, pegou o seu cajado novamente e bateu na rocha. Por causa disso, Moisés não entrou na terra prometida, não desfrutou de Canaã. Mas peraí, vamos prestar atenção nisso aqui. A
rocha, ela simboliza Cristo. Amém, irmãos? Aqui nós temos duas situações. Uma simboliza a velha aliança, a outra simboliza a nova. Na velha aliança foi preciso a rocha ser moída, batida. Jesus precisou morrer para que a água fosse derramada, para que fluísse o rio de águas vivas. Mas na nova aliança agora, Deus estava mostrando para o povo, agora não precisa bater mais na rocha. O Senhor já morreu. Só diga, só fale, só libere as palavras, e assim a água vai fluir. Amém, meus irmãos? Na velha aliança era preciso fazer alguma coisa. Você precisa bater na rocha, você precisa fazer algo para a sua célula acontecer. Na velha aliança precisava de sacrifícios para entrar na presença de Deus. Fazer, operar, o homem fazendo. Mas na nova aliança, meu irmão, você só vai falar, você só vai declarar. Pastor, é tão simples assim? Sim! Abra sua boca. Se você entender, meu irmão, que há poder quando você libera a palavra de Deus hoje, você não tem ideia do que o Senhor pode fazer com você. Declare a palavra, fale, só fale. A nova aliança nós não precisamos fazer nada, nós só precisamos declarar a palavra, a verdade, a vida, a fé. Aleluia, meus irmãos. A distância entre você e o seu milagre, sabe qual é? Sabe qual é a distância entre você e o seu milagre? Hoje à tarde eu estava orando por isso. O Senhor me falou: a distância entre você e o seu milagre é do tamanho de um grão de mostarda. Uau! A distância entre você e o seu milagre é do tamanho de um grão de mostarda. O Senhor só quer que você creia, que você declare. Nada será impossível a você. Nada será impossível a você. Uma vez que você declara a palavra de Deus, tudo vai fluir, tudo vai acontecer. Mas você precisa andar em concordância com a palavra. Há um tempo atrás, um discípulo passou por um momento muito difícil. O pai dele estava na UTI. E eu fico imaginando essa situação e eu sofri junto com ele. O pai dele teve câncer nos pulmões. E sabe que a maior preocupação dele qual era? Pastor, meu pai não conhece o Senhor Jesus ainda. E todas as vezes que ele me procurava para aconselhar, eu falava a palavra de Deus. Eu falava para ele: irmão, a Bíblia diz que você e a sua casa servirão ao Senhor. Falei para ele: escreve isso e coloca lá no seu espelho, para você declarar todo dia: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E assim ele fez. Os dias foram passando, as dificuldades foram vindo. O pai dele às vezes piorava, entrou em coma. E ele falava para mim: pastor, meu pai vai morrer e ele ainda não conhece o Senhor. Eu não, nós vamos lá pregar para ele não vai morrer antes de conhecer o Senhor. E a gente tentava, mas não tinha oportunidade. Ele na UTI, não podia visitá-lo. Uma luta. E os dias foram passando, foram piorando as situações. E aconteceu, o pai dele morreu. Me lembro que o dia em que ele me ligou e me contou aquilo, eu fiquei realmente muito abalado. Ele falou: pastor, meu pai morreu. E a preocupação maior dele era onde o pai dele estava. Não sei se meu pai foi para o inferno, se foi para o céu, pastor. Mas eu falei para ele: a palavra é verdadeira. E ela diz: você e a sua casa. Repete comigo: você e a sua casa servirão ao Senhor. Eu disse isso para ele. Se a palavra está dizendo isso, meu irmão, nem que nós temos que ir lá orar pelo seu pai. Ele vai ressuscitar, vai aceitar o Senhor Jesus, depois pode morrer. Mas enquanto isso não acontecer, nós cremos na palavra. E ele falou: pastor, você vem no hospital então para orar? Eu vou, vamos lá. E nós fomos. Fui eu, o discipulador dele. Chegamos no hospital, aquela confusão. A gente queria orar pelo corpo, mas não tinha como, e a recepcionista não deixava. Até que houve uma brecha ali, a gente saiu correndo para dentro do hospital, parecendo fugitivo, atrás do corpo. Quando chegou no meio lá do caminho, achamos uma mulher, perguntei para ela: você é crente? Ela: sou, meu filho, da Assembleia de Deus. Oh, glória a Deus, é dessa que eu estava precisando.
E eu falei: você crê que o Senhor Jesus pode levantar os mortos? Ela: creio. Eu: pois é, eu preciso achar um corpo. Onde que está? Ela: eu posso ser mandado embora. Eu: não vai, ninguém vai ficar sabendo. E ela: vira aqui então, vai por ali, desce. Lá do lado de fora você vai achar o corpo. E eu: então vamos, e correndo, os três. Vamos atrás do corpo, aleluia. Nunca tinha orado por um defunto ainda. Confesso para os irmãos que quando eu peguei aquele corpo gelado na minha mão, ai, a voz sumiu. Eu achei que eu ia chegar lá gritando: ressuscita! Não, foi: ressuscita, Jesus. Os dois ficaram no pezinho lá do defunto assim: ressuscita, Senhor. E sabe que depois da gente orar muito, a gente começou a chorar. E depois de orar 3 vezes, nada aconteceu. O defunto não levantou, o pai dele não ressuscitou. E a gente saiu dali triste. Mas ainda tinha algo dentro de mim: a palavra de Deus não pode voltar vazia. Se eu estou falando a palavra de Deus, vai acontecer. E sabe que depois que nós saímos, a mãe dele veio e falou: o que você estava fazendo? Que loucura é essa? Mãe, meu pai precisava aceitar Jesus. E ela falou: não, meu filho, eu preciso te contar algo. 2 dias atrás, o seu pai acordou do coma, mandou me chamar e falou que veio um homem dentro da sala da UTI, chamado Jesus. E esse Jesus falou as boas novas para ele. E ele aceitou ele. E esse Jesus disse para ele: prepara o João, prepara meus filhos, que daqui 2 dias eu vou estar com ele no paraíso. Oh Deus. Mas a palavra não voltou vazia. Você precisa entender isso hoje. Se você tomar posse disso hoje, meu irmão, você é mais que vencedor. Sobre qualquer circunstância, a sua casa vai servir ao Senhor. Sabe, minha mãe está aqui de um lado com a roupa dos kids hoje. Meu pai está aqui na minha frente. Um dia era uma alcoólatra, um dia católica, servia a religião, mas se entregaram ao Senhor Jesus. A minha irmã, pastora, mas eu e a minha casa servimos ao Senhor hoje. Não importa, meu irmão, qual seja a sua dificuldade, o Senhor Jesus tem algo grande para fazer na sua vida. Não importa qual milagre que você precisa hoje, não tem explicação, não tem como ele vir. Eu quero te falar, mesmo sem explicação, declara a verdade, declara a palavra de Deus. Você precisa entender, assim como o pastor Radamés falou, hoje não é uma noite normal, hoje é um dia especial, meu irmão. Se prepare para ser surpreendido pelo Senhor nessa semana. Talvez era para muitas pessoas estarem aqui, você está se lamentando, aquela pessoa lá podia estar aqui hoje. Não, eu quero te dizer, você precisava estar aqui hoje. Essa palavra é para você. E o Senhor está aí dentro de você, você está pensando: eu vou fazer o teste. Faz mesmo. Porque essa semana você vai receber um milagre, amém, meus irmãos? A equipe de louvor pode subir, por favor. Eu queria te convidar a ficar de pé nessa hora. Eu já estou encerrando. Não quero passar do horário, porque eu quero voltar aqui, amém, irmãos? Aleluia. Tenha entendimento, meu irmão. Sabe, quando a dúvida vier na sua cabeça, rebata ela com palavras de vida. Eu sou abençoado. Sabe, eu não sei o que vai dar. O Espírito Santo me falou, tem pessoas aqui hoje que estão angustiadas com o seu futuro. Você está pensando: eu não vou dar em nada, eu não vou conseguir, eu não vou vencer na vida. Você está pensando, você está perdendo até noites de sono. Eu já passei da idade, eu ainda não sou formado, eu não tenho uma faculdade, eu não sei como que um dia eu vou casar. Sabe, meu irmão, simplesmente permaneça no lugar da bênção e do favor de Deus, amém? Nós estamos em tempos de férias, e eu sempre falo para minha esposa que tem um lugar nas férias que eu costumo descansar, é Caldas Novas, amém? E lá em Caldas Novas eu gosto demais de ir para lá. E lá no Hot Park tem um balde, tem um brinquedo de crianças, não sei se você já viu, que ele fica lá no teto, e ele fica enchendo d'água, e vai enchendo, e de repente vira,
e molha todo mundo, amém? Já foram nesse brinquedo? Alguém já foi lá? Quando você for, você vai lembrar de mim. E sabe que quando eu vou naquele brinquedo, eu fico ali no meio ali, e eu fico esperando o balde virar. E sabe que sempre vai aparecendo uns menininhos, porque o brinquedo é de criança, mas eu gosto de ir lá, então eu vou, amém? E as crianças começam a me empurrar, e quando eu vejo, eu saí do alvo. As crianças, no meu exemplo, simbolizam os demoninhos, amém, irmãos? Os satanazinhos querem te tirar do alvo, mas sabe, resiste, e empurra as crianças, meu irmão, e vai para o centro, amém, irmãos? Mas o negócio demora, às vezes demora e o balde não vira, e está enchendo, e o menino vai me empurrando, e eu saio, Satanás, e eu empurro para lá, e eu fico no meio de novo. E sabe que de repente, meu irmão, aquele balde vira, e uma torrente de águas poderosas vira sobre a minha cabeça, amém? Às vezes, você está sendo tentado nesses dias a sair do lugar onde Deus te colocou. Esses são dias onde nós temos uma igreja virtual, que falam milhões de coisas, tem falado mal dos nossos pastores. Eu não tenho dúvida que nós estamos indo para Canaã. Nós vamos desfrutar de coisas grandes, como radicais livres, amém, irmãos? Mas sabe de algo? Não saia do lugar que Deus te colocou. Ai, pastor, eu não sei, parece que as coisas não estão acontecendo aqui. Permaneça no lugar da bênção, meu irmão. Permaneça no lugar, que mais cedo ou mais tarde esse balde vai virar, e uma torrente de bênçãos vai ser liberada sobre você. Mas enquanto isso, continua lá no centro, declarando: esse balde vai virar, esse balde vai virar. Não foi hoje, mas pode ser daqui a 1 minuto, pode ser amanhã. Amanhã eu vou receber uma promoção. Eu quero ser surpreendido por Deus hoje. Mas declara o poder de Deus, amém, meus irmãos? Queria que você fechasse os seus olhos agora. Eu quero que por um momento você declare isso. Eu quero orar por você, e enquanto eu for orando, você vai concordando com isso que eu vou falar. Senhor, nós queremos declarar hoje a vitória sobre nós. Eu sou abençoado. Eu sou abençoado. Ainda que eu não esteja vendo nada, o milagre já está liberado. Hoje eu quero liberar a semente. Eu não vou mais bater a rocha, mas eu vou falar. Eu não preciso sentir nada. Talvez você não está sentindo nada, meu irmão, mas creia, creia, ainda que eu não esteja sentindo nada, o Senhor já fez, o Senhor já liberou. Eu sou filho amado dEle. Senhor, eu sei que o Senhor me escolheu. Eu sei que essa igreja é abençoada. Nós somos um povo abençoado. Deus se alegra com a nossa prosperidade. Deus se alegra com a minha casa. Deus se alegra com o meu casamento. Meu casamento ainda está longe, mas o Senhor já tem se lembrado de mim. O Senhor tem preparado todas as coisas. O Senhor tem preparado uma igreja abençoada para mim. Eu tenho um chamado forte. Eu vou ter filhos abençoados. O que os médicos dizem, o que os exames dizem não é verdade. Eu creio na palavra do Senhor. O Senhor tem grandes coisas para mim. O Senhor tem favor reservado para mim. E hoje eu tomo posse. Cadeias são quebradas agora. Começa a ordenar, meu irmão, cadeias de vícios. Tudo aquilo que tem travado a sua vida, enfermidades, vai caindo por terra agora em nome de Jesus. Toda maldição caia por terra agora em nome de Jesus. Nós declaramos o favor do Senhor. Vamos declarar essa canção. O Deus que faz o cego ver está passando por aqui, está passando por aqui. Ele está nesse lugar. O Deus que faz o surdo ouvir silencia o medo em mim, silencia o medo em mim. Se eu creio em ti, declare isso, meu irmão, mais forte. Se eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Se eu creio em ti, se eu creio em ti, Deus do sobrenatural.
Deus do impossível vem transformar meu coração, transformar meu coração. O Deus que a morte já venceu, vivo está dentro de mim, vivo está dentro de mim. Sim, eu creio em ti, sim, eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Não importa o que as circunstâncias dizem. Sim, eu creio em ti, sim, eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Sim, eu creio, sim, eu creio em ti, sim, eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em ti, Sim, eu creio em ti, sim, eu creio em ti, eu creio em ti. Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em ti, sim, eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Aleluia. Aleluia. Com seus olhos fechados ainda. Visualize esse gigante caindo agora, meu irmão. Visualize, visualize a bênção do Senhor vindo sobre você. Toma posse agora, se imagine. Se é nesse cargo que você tanto deseja, já se imagine, meu irmão, fazendo isso. Já veja, visualize a sua família rendida diante do Senhor de joelhos. Se é o seu casamento que você tem orado, visualize você como noiva, entrando diante do altar, você como noivo. Visualize, meu irmão, a sua casa tão sonhada. Queria que você repetisse após mim. Fala assim: o milagre está na minha boca, e hoje eu concordo com o meu Pai. Eu declaro que eu sou abençoado, próspero, saudável, livre. Eu tenho o favor de Deus. Meus filhos são abençoados, ainda que eles nem tenham nascido, eles virão nessa terra para fazer a diferença. A minha família já cumpriu o seu destino, os meus sonhos são realizados, novas portas já estão escancaradas, os meus problemas já foram resolvidos na cruz do Calvário. O sangue precioso do Senhor já foi derramado, e o meu futuro é poderoso. Eu vou me tornar tudo aquilo que Deus me criou para ser. Eu sou favorecido em nome de Jesus. Diga amém. Aleluia. Dê uma salva de palmas ao Senhor, meu irmão. Glória a Deus, glória a Deus. Sabe, meu irmão, não deixe de testemunhar. Eu sinto isso forte no meu espírito. Coisas grandes estão por vir, amém? Tenha uma semana abençoada, cheia da graça e do favor de Deus. Deus do sobrenatural.